Olá, amigo. Você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Você está mais uma vez assistindo uma nossa aula de curso de programação avançada FANUC. Na aula de hoje, a aula 7 de 11 aulas, veremos as aplicações das subrotinas ou subprogramas. Teremos um exemplo de aplicação simples e um exemplo de aplicação encadeada. Ela faz parte de uma cadeia de informações que vai fazer de você um programador mais avançado nos seus conhecimentos. Legal? Eu diria que você que está gostando das nossas aulas, junte-se a nós, se inscrevendo no canal, é gratuito, e compartilhe com seus amigos, de escola, do trabalho, de redes sociais. Isso é muito importante para a divulgação desse assunto e dessas informações que estão sendo passadas gratuitamente a vocês. É um trabalho voluntário, não ganho nada com isso, até agora não ganhei um tostão de nada. Então, eu faço isso para ajudar as pessoas e espero que vocês façam o mesmo, divulgando isso. É uma forma de ajudar que outras pessoas cheguem a essas informações. Legal? Não se preocupe com o tempo de aula. Eu digo sempre uma coisa, que aula é uma coisa, dica é outra. A dica é rápida, dá uma diquinha aí e tal, como faz o negócio. Às vezes não tem nenhuma base em termos de conceitos, mas funciona. Então dá uma dica, funciona, se aplica aí, funciona. Mas não está ganhando conhecimento, tá? Conhecimento é você aprender as coisas pela raiz, aprender os conceitos na ordem certa de aprendizado e de didática, tá? E aí você vai formando um conhecimento básico e vai avançando nele. Legal? Boa aula aí! Curso de Programação Avançada Parametrizada para a Máquina CNC FANUC. Seguindo a sequência das 11 aulas, hoje é a aula número 7. O assunto abordado vai ser subprogramas, que seriam subrotinas, e encadeamento de subprogramas. Nosso vídeo é o 146. Você pode observar aí, dar uma paradinha no vídeo e observar o que nós já fizemos, o número do vídeo, e o que vamos fazer e o número dos próximos vídeos. Aula 7 do 11, subprogramas, subrotinas e encadeamento de subprograma. Programação com subrotinas, subprogramas e encadeamentos. Subrotinas, segmentos de programa muitas vezes repetitivo. Então, tudo aquilo que se repetir num programa, para otimizar esse programa, o ideal é fazer um programinha à parte, e cada vez que você quer que essa parte seja executada, você chama do modo de uma subrotina, tá? Então, geralmente, os fragmentos de programas que devem ser repetidos, muitas vezes, são reunidos em forma de subprograma. Então, você cria um programinha daquela parte repetitiva e você, cada vez que deseja que seja executada, você chama para que isso seja executado. Qual que é a vantagem disso? Quais que são as vantagens? Primeiro é a redução do volume de programação. Então, se você tiver muitas vezes repetindo a mesma coisa, em vez de você muitas vezes repetir toda aquela sequência, você faz só uma chamada, então você diminui enormemente seu programa, tá? A outra coisa é que se você corrigir alguma coisa na subrotina, vale para todas as repetições, tá? Agora, se você não usa subrotina, se você tem que 10 vezes fazer uma coisa e mudou dentro daquela faixa, você tem que alterar 10 vezes a mesma coisa em todas as repetições, tá? E também podemos parametrizar essa subrotina. É muito interessante, porque parametrizando você pode aplicar em N situações que aquilo seja viável, tá? Então, a técnica subrotina é descrita detalhadamente no Manual de Operação, capítulo de Programação FANUC, página 190 do Manual de Programação FANUC. Então, estrutura de um subprograma. Como que você faz essa parte repetitiva, tá? Então, eu vou dar um exemplo fora, eu gosto de dar exemplo assim, fora da área da máquina, para a gente
facilitar um negócio assim que pode acontecer sempre. Vamos supor que você fizesse um programa de caminho da sua casa para o seu trabalho, fosse um programa CNC, tá? E nesse caminho alguém pedisse para que você distribuísse alguns panfletos, tá? Então você vai sair com uma sacola de panfleto e distribuir casa por casa, tá? Vamos supor que o ato de você abrir a sacola, retirar um panfleto da sacola, colocar na grade ou no muro da casa ou no portão da casa e retornar a mão fechando a sacola, fosse um movimento repetitivo. Quando você chega em frente de cada casa, você repete esse movimento de retirar da sacola o panfleto, colocar no portão ou na grade e fechar a sacola novamente. Então, vamos supor que isso fosse repetitivo na frente de cada casa. E aí, então o que você faria? Você faria um subprograma dessa parte repetitiva de você retirar ele da sacola, colocar na grade, voltar na sacola e fechar a sacola. Você fizesse um subprograma disso. Então, no seu programa principal, que seria o seu caminho até o trabalho, você programaria chegar em frente de cada casa e chamava para executar sua subrotina. E automaticamente essa parte repetitiva é feita e volta no seu programa principal para você seguir o caminho até a próxima casa. Na próxima casa você chamaria novamente subrotina, voltaria para o seu programa principal, andaria mais um trecho até a próxima casa, chamaria até que terminou o seu programa. Tá? Seria mais ou menos essa a ideia de como que se processa um subprograma. Tá? Então vamos ver qual é a estrutura dos subprogramas. A estrutura do subprograma segue o mesmo princípio do programa principal, ou seja, todas as regras que valem para o programa principal, todas as funções que têm uma atuação no programa principal, a mesma atuação vai ser na subrotina. Então não muda nada de um programa principal com a subrotina. Tá? O número do subprograma é definido pela palavra O, como as subrotinas. Inclusive, eles são armazenados no painel Fanuc junto no diretório dos programas principais. Está tudo misturado. Tá? Aí, como você vai saber como é a subrotina? Eu sugiro que no comentário do programa você comece com subrotina, ou subprograma para tal coisa. Então, no nome do programa você já começa falando subrotina. Por quê? A hora que você abre o diretório da máquina, você já vê na frente do número o nome do programa, você já vai observar que aquilo é uma subrotina. Tá? E isso para você visualizar no diretório. É lógico que aberto você vai ter mais coisas que vai observar o que é uma diferença da subrotina no programa principal. O número do programa até 4 dígitos. Então segue a mesma regra do programa principal, que é 4 dígitos. Tá? Aqui outra diferença. A subrotina é encerrada com M99 vezes M30. Então, um programa principal ele encerra com M30 ou M2, né? E a subrotina encerra com M99. Então, ela aberta dá para identificar assim. Fechou com. Embora eu possa colocar um M99 também no final do programa principal, tá? Então o que vale mesmo é o comentário que você vai identificar que aquilo é uma subrotina. Eu já vou explicar como é que se termina o programa principal com o M99. Na verdade você não termina ele não conclui. O M30 é o fim de processamento, o M2 também. Tá? O M30, a diferença do M30 com o M2 é que o M2 no tempo da fita, que ele fazia com fita, ele não rebobinava a fita, o M30 rebobinava a fita. Tá. Então, dentro do programa principal, as subrotinas podem ser chamadas quantas vezes for necessário. Então, não existe limite no meu programa principal para chamar a execução de uma subrotina. Tá? A subrotina pode ser chamada a partir de qualquer programa principal. Aqui é um exemplo. Então, aqui é o número da subrotina. Então, o número da subrotina. Então, você vai colocar aqui subrotina para furar, Você vai ter o conteúdo dele como se fosse um programa principal, aí a parte repetitiva, né? E M99, o fim da subrotina. Lembrando que aqui fala de quantas vezes você achar necessário no programa, desde que não haja encadeamento. Dentro do encadeamento, até 3 vezes. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, o que é o encadeamento. Tá?
Então, onde uma chamada simples é livre, você pode chamar quantas vezes desejar. Fim de subrrotina. Fim de subrrotina é M99, tá? Agora, se você usar M99P, alguma coisa no meio de um programa ou de uma subrrotina, o M99 tem uma outra ação, tá? Então, uma subrrotina encerrada com M99, ponto, tá? Isso aí é um fato. Agora, se com M99 eu endereço P na última sentença ou uma subrrotina for programado ou o número de sentença, o comando volta ao número de sentença P indicado, tá? Então, você faz um salto para trás no fim do programa ao número da sentença, como M99P alguma coisa, tá? Agora, M99 também pode ser usado no programa principal. Se o M99 for programado no programa principal, o comando volta ao início do programa principal, fazendo um looping. Então funciona mais ou menos assim, ó. Se você, no meio de um programa principal, numa subrrotina, coloca lá M99P, um número aqui, ó, ele volta e faz um salto para a sentença anterior, com o mesmo número, ó, P350, ele volta para o N350. Legal? Isso pode também ser no lugar do M30 aqui também. Ele vai daí voltar. Se você encerrar com, por exemplo, M99P10, ele volta aqui para o N10 e começa a fazer o programa novamente. Fica fazendo um loop aqui. Ele nunca encerra o programa. Tá? Agora, se eu coloco no fim do programa apenas M99 de um programa principal, ele fica fazendo um loop para a primeira, não precisa nem marcar a sentença que é. Ele fica fazendo um looping e voltando para a mesma sentença. Ela nunca encerra o processamento. Tá? Então essa é a diferença do M99. Tá? Programação com subrrotinas, subprogramas e encadeamento. Então vamos falar do encadeamento aí. Tá? Em alguns programas que vemos por aí, podemos notar que muitas operações foram repetitivas, que torna o programa principal muito extenso, pois a cada ciclo tudo foi novamente programado. O subprograma tem a função de padronizar operações fixas, repetitivas, podendo, nesse caso, ser parametrizada ou não, dependendo muito da necessidade do programador. Um subprograma é executado da seguinte forma: o comando começa lendo o programa principal e, quando houver a necessidade da execução de um subprograma, este é chamado pela função M98, ou pela função G65, ou pela função G66. Tá? Nós vamos explicar cada uma delas. Quando o programa lê, por exemplo, M98P1 ou G65P1, dessa forma aqui tanto faz. Tá? Ele entende que neste exato momento deve ser executado o subprograma 1. Então o P indica o número do programa ou subprograma que deve ser executado. Tá? E ele executa uma vez apenas. Tá? E volta para o programa principal na sentença seguinte da onde ele foi chamado. Tá? Caso, por exemplo, ele ler G65P11 L2, quer dizer que a subrrotina O11 deve ser executada duas vezes na mesma posição. Então L aqui indica quantas vezes essa subrrotina 11, que é indicada na palavra P, deve ser processada no mesmo local. Tá? Então L é quantas vezes, no caso duas vezes aqui. A aplicação do G65, G66 e G67 já foram divididas em capítulos e funções G no curso de operação básica, o mesmo para o M98, definindo as funções EBS. A gente vai dar uma explicação aqui. Tá? Então M98, que é chamada de subrrotina de forma simples. Tá? Então como que é o formato da sentença com M98 chamando a subrrotina. Então as subrrotinas são chamadas com M98. Na palavra P, tá, com até 3 dígitos, pode ser 1, pode ser nada, pode ser 2 dígitos, tá? É a quantidade que você tem o limite. Então isso aqui vai de 0, que seria o vazio, né? No caso você não põe 0, do vazio até, depois vem uma vez, até 999 vezes aqui, né? Ou a execução da subrrotina. Qual é o número da subrrotina? Esses 4 dígitos últimos. Tá? Então, se a chamada com o P tiver até 4 dígitos, ele executa só uma vez. Se tiver M98 P4,
ele vai executar a subrotina O4 uma vez. Se tiver M98P34, ele vai usinar a subrotina O34 uma vez. Se tiver M98P234, ele vai executar a subrotina O234 uma vez. Se estiver M98P1234, ele vai executar a subrotina O1234 uma vez. Agora, acima de 4 dígitos, o que aparecer na frente é a quantidade de vezes que ele vai executar esses ciclos no mesmo lugar, tá? No mesmo lugar. Não confunda execuções em posições diferentes, a não ser que dentro dessa subrotina tenha deslocamento, senão ele executa a subrotina e fica repetindo como se fosse um loop no mesmo lugar, tá? Então, eu posso chamar M98P987, vai executar O987. M98P8 vai executar a O8. M98P55 vai executar a subrotina O55. M98P1973 ele vai executar a subrotina O1973 uma vez, tá? Então aqui está bem claro, tá? Se eu quiser mais uma, daí eu tenho que colocar, vamos supor se eu quero executar essa P8 duas vezes, então eu tenho que pôr P20008, daí eu tenho que completar os 4 dígitos, tá? Então não posso chamar O8 dessa forma, só 8, daí eu tenho que completar com os zeros para completar os 4 dígitos dessa área aqui de número do subprograma, depois eu ponho o número de vezes, tá? Se não for dado o valor à quantidade de chamadas, a subrotina é executada apenas uma vez. O número de subrotina deve ser sempre de 4 lugares. M98P3000, tá? Ou aqui M98P21010. Ele vai chamar o programa O1010 duas vezes, O1010, né? Duas vezes aqui, duas vezes. Após a leitura de uma subrotina, seu encadeamento com o M99, cujo sinal para o processamento volte para o programa principal, então é um sinal de processamento para que volte o programa principal na sentença seguinte, onde se solicitou a execução da subrotina. Então, o M99, na subrotina, ele encerra o processamento dela e volta no programa principal na sentença seguinte, tá? Pode acontecer de uma subrotina conter um ciclo fixo que justifique uma outra subrotina embutida na mesma. Tal processo é conhecido como encadeamento de subrotina e funciona conforme o esquema da figura a seguir. Esquema e de execuções da subrotina. Então nós vamos mostrar agora um exemplo simples, depois um encadeado, tá? Então no exemplo simples eu tenho aqui o programa principal, ele vem processando. Quando ele lê M98P1, ele sai para executar a subrotina O1, processa a subrotina O1, quando ele lê 99, ele volta na sentença seguinte, onde ele foi chamado, né? Aqui no caso ele foi chamado na 120, ele volta na 130, que seria a seguinte aqui, continua processando o programa. Esse processamento pode ser uma chamada de subrotina logo em seguida, ou algum movimento, alguma coisa, então isso aqui é livre, tá? Então, aí outra chamada da subrotina, M98P2. Ele sai para executar na sentença N380 o programa O2, processa o programa O2. Quando ele chega no fim, lê M99, ele volta para a sentença seguinte, onde ele foi chamado, e continua o processamento. Assim, eu posso chamar as subrotinas quantas vezes eu quiser. Eu não tenho limite para chamadas de subrotina, ok? Então, essa forma simples. Agora, eu tenho aqui o encadeamento de subrotina, até 4 vezes, tá? Eu posso fazer até 4 vezes a chamada de subrotina. Então, esquema de execuções de subrotinas. Então, aqui eu tenho um programa principal e venho processando num determinado momento. Por exemplo, na sentença N120 eu tenho lá M98P1. Ele sai para executar a subrotina O1. Aí eu começo a processar num determinado momento, por exemplo, na N20, M98P2. Ele vai executar a subrotina O2. Aí ele encerrou o M99, ele volta na sentença seguinte, onde foi chamado, continua o processamento. Se tiver novamente chamada da O2 aqui para baixo, ele volta a executar o 2 e volta para o programa. Ele fica
fazendo isso aqui até quantas vezes for chamado o A2 aqui. Encerrou com o M99 essa subrotina, ele volta para da onde ele foi chamado na sentença seguinte e continua o processamento. Então aqui houve o encadeamento de uma, aqui vai ter mais duas encadeadas. A M380, ele chama M98 P3, ele começa a executar o programa O3. Aí no determinado momento, aqui na N40, por exemplo, ele chama a subrotina O4, vai para O4. No determinado momento, por exemplo, na N30 ele chama a subrotina O5, vem processo O5. Aí ele lembra 99, ele volta na sentença seguinte, onde ele foi chamado, continua o processamento, encerrou, ele volta para a sentença seguinte, onde ele foi chamado, termina o processamento, volta para o programa principal na sentença seguinte, onde foi chamado e continua o programa. Tá? Então, assim que ele lembra 99 a subrotina, ele volta na sentença seguinte da onde ele veio. Se ele veio de uma subrotina, ele volta para aquela subrotina. Se veio no programa principal, volta para um programa principal. Agora chamada com G65 de simples de macro. Né? Então, chamada simples é programada como G65. Então, G65 chama um ciclo como se fosse o M98. Agora, ele tem uma diferença aqui. Ele chama, na palavra P, ele chama o programa, o número do programa. Na palavra L, ele... quantas vezes ele quer que repita no mesmo lugar a subrotina, e depois você pode carregar variáveis. Se esse programa é parametrizado, você pode chamar as variáveis por atributo. Então tem uma tabelinha, nós vamos estudar isso aqui melhor na próxima aula, na aula 8, tá? Que vai relacionar uma letra com uma variável. Então quando você põe uma letra, tá? E na letra B, ela está relacionada à variável 2. Ela está carregando o número 1 na variável 2. A letra Y naquela tabelinha, ela está relacionada à variável 25. Então está sendo carregado o valor 0 na variável 25. Nessa subrotina 9010, essa variável 2 e essa variável 25 são utilizadas. Então vai ser utilizada com esse valor carregado lá na gavetinha dela. Tá? Então eu posso, mais uma vez, chama a subrotina para ser executada. No P é o número do programa, O 9010 aqui. Se fosse o O800, estaria P800. Se fosse o O10, seria o P10. Se fosse o O1, era P1 e assim por diante. Tá? O L2 é o número de vezes que você quer que repita. Se você quer uma vez só, você omite esse valor, não precisa ser colocado o L. E se tiver um carregamento por atributos, isso aqui chama carregar por atributos. Por que atributos? Estou atribuindo o valor na variável na chamada da subrotina, tá? Então ele já carrega o valor e executa a subrotina parametrizada com os valores carregados através desses atributos, tá? A 65, G65, ela atua por sentença, quer dizer, ela não é modal. O que quer dizer? Ele executou isso aqui, morreu, ele continua seguindo a execução do programa, tá? Então, com P é indicado o programa a ser chamado e com L a quantidade de repetições. Se L não estiver presente, o programa é chamado uma única vez. Com o endereço de A a Z, menos o G, L, N, O, P, que são usados no programa, né? Na chamada de macro pode ser definidos argumentos, tá? Então, isso aqui são os argumentos, que dentro das macros são relacionadas às variáveis locais. Então, essa aqui, das variáveis locais, ela vai de 1 a 33. Só que nessa tabelinha ela vai de 1 a 26, que será abordado na próxima aula. Tá? Então, é uma relação que tem. A variável 1 é o A, a variável 2 é o B, a variável 3 é o C, e assim por diante, pulando essas letras aqui. Tá? Essa aqui é a tabelinha. Só para ilustrar agora, mas na próxima aula vai ser explicada com mais detalhe. Variáveis locais, chamada de macros, né? Então, quando eu chamar na tabela a seguir, são apresentados os comandos dos argumentos 1. Então, essa aqui é uma das tabelinhas. Tem uma outra também, que é o argumento 2, tá? Então, A é 1, B2, C3, assim por diante. Então, se você olhar essa tabelinha, o R é o 18, o W é o 23, o T é a variável 20. Então, se você fazer um programa, uma subrotina parametrizada, utilizando alguma dessas variáveis, você pode carregar através dos atributos colocados pela letra. Então, por exemplo,
seu numa chamada subrotina, né? Eu chamo G65P7050. Ele vai rodar o programa O7050. Esse programa está parametrizado com a variável 1 e com a variável 2. Ó. Na variável 1 ele vai carregar 1,2 e na variável 2 ele vai carregar 2,5, porque está relacionado o A com 1 e o B com a variável 2. Observação. Numa chamada de macro pode ser definidos no máximo 10 variáveis. Então eu posso colocar até 10 variáveis aqui, 10 letras, né? A sequência alfabética não tem importância, então precisa ser na sequência ordem alfabética, na aplicação dos comandos do argumento 1. Então, com a chamada modal de macro, é o G66 agora, tá? A chamada modal da macro. O G66, ele tem a mesma característica do G65. Aqui é o número do programa principal O, quantidade de vezes, aqui os argumentos sendo carregados, né, através das letras correspondentes às variáveis, né, daquela tabelinha que a gente viu. Essas condições de trajetória tudo foram memorizadas e fazem parte do grupo 12. G67 é a posição básica. O que é G67? G67 cancela o G66, ele para de repetir o ciclo, tá? Então, quando eu chamo o ciclo assim com G66, o que acontece? Ele vai, executa o ciclo, quando ele lê 99, ele volta para o programa principal. Depois de um próximo posicionamento que a máquina fizer, ele volta a executar independente de ser chamado. Ele volta para executar esse ciclo. Leu em 99, ele volta para o programa principal. Fez mais um posicionamento, ele volta para executar esse ciclo. Até que ele leia o G67 para cancelar isso. Se ele não leu o G67, para cada posicionamento ele vai executar essa subrotina. Tá? Então o G66 faz com que, após toda sentença de deslocamento, seja chamada a macro correspondente. Com o G67, essa chamada modal é finalizada e G66 é cancelado. Então aqui é o exemplo, né? Então o P de cada número do programa. Então, num determinado momento no programa, eu chamo lá G66P91. Ó, não é parametrizado, eu quero que execute uma vez só e sem carregar por atributos e parâmetros. Né? Então eu vou executar o programa O91. Então como que acontece? No programa 1000, que é esse aqui, ó, a hora que ele chama G66P91, ele sai, processa o O91, a hora que ele chega no M99, ele volta ao programa principal na sentença seguinte de onde ele foi chamado. Na sentença seguinte, ele lê, por exemplo, aqui X100, Y200. Ele posiciona e volta a executar a subrotina 91. Processa a subrotina 91, M99 ele lê, ele volta na sentença seguinte daquele outro deslocamento, que é um outro deslocamento. Ele desloca, volta para executar a subrotina 91. Processa, lê M99 e volta para o programa principal na sentença seguinte onde ele foi chamado. O que ele tem lá? O G67. Aí ele cancela esse ciclo modal que está acontecendo aqui. E aí ele segue o processamento do programa, o que está sendo mostrado aqui. Tá? Então, para cada posicionamento ele faz a execução do ciclo. Então ele vai fazer na posição anterior que ele estava foi posicionado e chamou o ciclo, executa uma vez aqui, outra vez aqui e outra vez aqui. E aí cancelado. Aqui um exemplo de subprograma. Tá? Então é uma coisinha bem simples para ser bem entendido. Eu procurei não parametrizar para não complicar para quem está com dificuldade em entender, para entender agora a subrotina. Qual a importância de fazer uma subrotina. Tá? Então eu tenho uma placa aqui, tá? Essa aqui é mais clarinha a placa, o mais escuro aqui é a mesa da máquina. Tá? Eu vou fazer 10 furos, diâmetro de 15. Tá? Então eu tenho duas linhas aqui de 5 furos. Tá? De uma coluna a outra eu tenho 50 milímetros. É uma malha, né? E de uma linha a outra eu tenho 50 milímetros também. É uma malha de 50 e 50. Tá? O que se repete nisso aqui? Repete a furação. Toda hora eu vou ter que fazer um furo. 10 vezes eu vou fazer o mesmo movimento. Eu vou vir rápido, vou parar aqui, vou furar até vazar e vou voltar em rápido até a posição para ir para um outro furo. Tá? Essa repetição foi
foi feita uma subrotina, é a parte repetitiva aí. A subrotina é O1 furar. Aqui o ideal até que fosse escrito subrotina furar, é melhor, para você identificar ela lá no diretório, tá? Então a primeira coisa que ele faz em avanço programado, com que avanço? Que já foi colocado no programa principal, tá? Ele vai fazer um deslocamento incremental. O que é incremental? Um pedaço no eixo Z 35 milímetros negativo. Então ele vai andar contra o eixo Z 35 para baixo, tá? Por quê? Porque ele já estava parado em Z5 aqui, ó. Aí eu tenho a espessura da peça aqui 25, tá? Então são 35 dessa distância de segurança. Com 25 da peça são 30. Mais 5 para baixo para ele vazar 35. Então isso aqui é para ele vazar o furo. E girando o M3 com o M8 acionando aí, né? Na verdade esse M3 é até bom começar a girar antes de começar a cortar, tá? Na aproximação já é melhor M3. Aqui não é uma posição muito legal não. Aí chegou no fundo do furo aqui Z-35, ele entra em avanço rápido e volta positivamente o que ele entrou 35, sobe 35, então ele veio negativo, ó. O Z está indo lá para cima, né, o positivo para lá, então ele veio negativo, ele veio contra o Z. Ele veio 35 para baixo e volta os 35 em rápido. Só que ele entrou cortando com o avanço programado e voltou em rápido, desligando a refrigeração. Aqui ele voltou a ser G90, que é G90, coordenadas absolutas a partir da origem. E M99 encerrou o ciclo, ele volta para o programa principal. Então aqui é só penetração e saída da broca na peça, tá? Então esse é o programa principal, tá? Então separa essa repetição dos movimentos de furação e retorno, resultando no seguinte programa, que é esse O1, tá? Aqui como ficaria o meu programa principal? Então observa-se que em cada chamada do subrotina O1 era executada, o programa principal chamando a subrotina 1 com M98 fica assim, tá? Então aqui eu tenho o programa O70, furar a placa, aqui algum um comentário inicial, posicionamento para troca de ferramenta, e aqui ele troca a ferramenta. O M6 que eu já falei que é um ciclo, uma subrotina de troca de ferramenta, vinculada a uma função M, que nós vamos ensinar ainda em umas aulas mais adiante, como é que você faz um ciclo e vincula ela a uma função M. Aí toda vez que você programa aquela função M, ele executa o ciclo. Aqui, por exemplo, tem a posição de troca do bracinho, lá que você vai posicionar certinho na frente do bracinho para trocar a ferramenta, já vai soltar a ferramenta, girar o bracinho, fixar a ferramenta novamente no fuso, né, depois retornar o bracinho, fechar a porta do trocador de ferramenta, assim por dentro, tá? E a ferramenta que está sendo trocada é a T1. A T1 veio para o fuso, posicionou em G54, que está aqui, ó, G54 ao canto. X50 e Y50, ele veio na frente desse furo aqui, ó, que a setinha está na frente dele, o primeiro furo. X50 e Y50, primeiro furo na frente da setinha aí. B0, está garantindo a posição, está lá longe ainda, tá lá na distância de 500, tem Z585, está lá atrás ainda, tá? Posiciona a mesa B0, ele registra aqui memoriza a rotação 3650 para quando for girar o fuso, não está girando ainda, só memorizou, e o avanço é a mesma coisa, F250 para quando for entrar o G1. E M3 já ligou o fuso, por isso que não precisava na subrotina, o fuso já está girando, tá? Dentro do ciclo aquilo ali não precisava, tá? Aí G43 é bom numa retomada de ciclo, que daí às vezes ele não pega, se você retomou lá no meio, ele não pegou esse M3 aqui, não memorizou, ele pega na subrotina, tá? Mas teria que ser bom numa sentença anterior de posicionamento, não cortando. Aí agora ele vai voltar aqui, ó, ele vai avançar, né? Então já estou posicionado no primeiro furo. G43 compensa a ferramenta com o corretor H1 na distância de Z5. Ó, ele vai parar Z5 da face, ligando a refrigeração M8 externa, ligando a refrigeração interna com M21 e M127, calibrando a pressão de 50 bar no M21, tá?
Então já está a 5 milímetros do primeiro furo, esperando para começar o ciclo de furação. Aqui ele chama M98P1. Aí ele entra furando, vai até o fundo, volta, que nós vimos no programinha anterior ao 1, e lê M99. Quando ele lê M99, ele vem aqui na sentença seguinte e posiciona em X100, porque ele está com G90, né? Então ele está no primeiro e posiciona X100, vem para o segundo furo aqui embaixo, ó. Vem para aqui 100, ó, 50 mais 50, 100. Posiciona no segundo furo, chama o ciclo de novo, M98P1. Ele sai, vai lá, processa o furo, volta com G90, e aí lê o que? X150, vai para o terceiro furo. Aí executa o furo, volta, M98P1, né, volta, aí ele vai para X200, vai para o quarto furo. M98P1 vai lá, aproximar, fura, volta, M90, depois X250, ele vai para o último furo aqui. E aí processa novamente o furo, volta na sentença seguinte. Só que ele está aqui no último furo da linha aqui, ó. Agora ele vai subir um na coluna aqui, ó. Vai subir para cima, para cima aqui, ó, tá? Vai subir 50 milímetros, Y100, porque tem 50 até a primeira linha, mais 50 da segunda. Aí ele vem para cá, M98P1, fura novamente. Aí começa a voltar, vai para o quarto furo, pro furo quarto aqui de cima, fura. Aí ele vai para o terceiro, fura, vai para o segundo, fura, vai para o primeiro, fura. Então, aqui no X50 ele fura. Então, ó, X200, X150, X100, X50, sempre furando, chamando o ciclo de furação. Terminou, G0 a Z200, afasta lá para troca, M30 encerra o programa principal, tá? Com isso nós utilizamos uma redução, pois se você olhar bem, a cada posicionamento teria que ter essas sentenças aqui. E no caso nós só colocamos uma sentença. Às vezes, a subrotina, essa aqui foi uma subrotina bem simplesinha, curtinha e tal. A maioria das vezes a subrotina é longa. Então você imaginou, a cada chamada, que todo aquele pacote, com que tamanho ficaria esse programa? Ó, como ele ficou mais curto. Tá? Então a função da subrotina é essa. E outra, vamos supor que esse 35 aqui estivesse pegando no fundo. Aqui no dispositivo começou a pegar no dispositivo. Era melhor voltar mais 2 milímetros. Então mudo aqui para 33, menos 33 e aqui 33. Com isso, eu corrigi em todas as 15, nos 10 furos. Em todos os 10 furos eu fiz a correção. Não precisou fazer um por um. Tá? Agora, eu vou chamar com um G65. Vocês vão observar que é o mesmo conceito, a mesma coisa. Então, o G65P1, sem ser porque ele carregando com os atributos aqui, tá? Eu chamo igual a M98, tá? Então, esse programa aqui tá igualzinho a este, ó. Se você comparar, parar a tela e anotar no papel ou dar um print screen aí e outro aqui, vai ser igual, tá? Então, só para mostrar que são iguais, tá? Não vou nem detalhar novamente um por um aqui, para não perder tempo à toa aqui, tá? Mas se você quiser, você pode parar a tela aí e observar. Agora aqui não. Aqui com 66 já vai cortou mais o programa, ó. Por quê? Porque ele só uma chamada do O1. Então, eu fiz o mesmo início de programa do que o outro e chamei o primeiro furo, ó, X50, chamei o primeiro modal. Aí o que acontece? Ele posiciona, aqui ele já fez o primeiro furo, aqui ele vai para o segundo e executa a subrotina, volta, vai para o terceiro furo, executa a subrotina, e vai posicionando, executando cada furo desse, cada posição dessa ele vai executando o O1 que está memorizado aqui. Terminou o último furo, ó, G67 cancelou o ciclo, afastou o G80 como no outro, encerrou, tá? Então fica muito mais viável você trabalhar com o G66 quando você tratar de várias repetições. Aqui eu posso, o mesmo exemplo, agora eu fazendo uma subrotina dos posicionamentos.
tá? Então, eu vou chamar de O2 o posicionamento incremental agora em X. Ele não vai de 50 em 50 de um para outro, tá? Então, toda vez que ele for para a direita, dando X50, para posicionar o furo, eu vou chamar o ciclo O2. Toda vez que ele for para a esquerda, quer dizer, estiver voltando com G91 de posicionamento, eu vou chamar o ciclo O3. E quando eu subir o Y, o 50 que eu subo aqui, ó, vai ser subrotina O4. Então, só para dar como exemplo que a gente pode fazer esse encadeamento, essa chamada pelos ciclos fixos, tá? Então, o meu programa principal aqui no começo ficaria igual ao outro, tá? A peça é a mesma, tal. E aí, ó, eu chamo o G65, posiciono o segundo furo. Já estou posicionado no primeiro lá, que fez o primeiro furo. Ando 50 para a direita aqui, ó, para o segundo furo, executo o furo. Ando mais 50, terceiro furo. Ando mais 50, quarto furo. Ando mais 50, quinto furo. Ando mais 50. Aqui eu subo, quer dizer, aqui eu não ando mais 50, aqui eu subo 50 em Y. Faço o furo. Aqui eu volto, aí começa o 3 aqui, voltar a 50. Volto 50, furo. Volto para 50, furo. Volto mais 50, furo. Volto 50, furo. Encerrou. Tá. Então, são vários, tudo funciona do mesmo jeito, tá? Então, neste caso, embora não se tenha reduzido o número de sentenças em relação ao uso, apenas subrotina 1 nesse sistema facilitou em muito o processo de programação. Este é um claro exemplo. Em programação CNC não existe limite para as variações e para a criatividade. Então, na verdade, isso aqui não foi ganho tanta coisa com relação ao exemplo anterior. Eu poderia, às vezes, chamar sobre rotina aqui, por X-50, ou X50, ou Y100 e tal. Daria no mesmo número de sentença. Eu só quis mostrar que se tivesse coisa maior, eu poderia ter padronizado isso. E ficaria muito mais simples daí. Tá? E você vê quantas variações nós fizemos na mesma peça. Então a criatividade e as variações são infinitas. Aqui um outro exemplo de encadeamento de subrotina na usinagem de pé da peça tal, desenho a seguir aqui, que é esse desenho aqui, né? Operação realizada no centro de usinagem, fixadas duas peças sobre a mesa, uma na face principal voltada para 0 grau e outra 180 graus, conforme mostra a figura. Tá, então eu tenho a pecinha aqui. Na aula seguinte, nós vamos parametrizar essas medidas aqui para uma família de peças. Vocês vão ver como seria útil a parametrização desse programa aqui. Mas, a princípio, como é objetivo mostrar como é que funciona a subrotina, encadeamento, vamos trabalhar com número sem complicar muita coisa, para o foco ficar direto no que a gente está falando, que é sobre o programa, né? Então, eu tenho uma peça, vamos lá. Eu tenho uma peça, uma plaquinha, como a outra, só que agora são 4 furos, igualmente distribuídos aqui. Então, eu tenho 50 de canto até 50 para cá. Aqui a mesma coisa, todos os cantos, né? Internamente de furo a furo 200, de um furo para outro, né? Em Y e em X, 200 até 200 aqui, 200 aqui. E a espessura dele é de 20 milímetros, tá? Então isso é uma coisa que numa família pode variar todas essas dimensões. Eu teria que padronizar todas essas medidas que eu falei agora, tá? Então agora não é um centro de usinagem horizontal, o funcionamento é o mesmo, só que o lado da mesa B0, aqui está o eixo Z, ó, aqui o Y, né, aqui eu estou olhando de frente no plano XY. O 0 peça está no canto da peça, aqui no canto inferior, tá? E aqui o 0 em Z vai estar na face da peça, bem nesse canto aqui, só que na face da peça, face frontal da peça que vai ser furada. Eu venho rápido até 5 milímetros da face, esse 5 aqui, ó, e aí vou furar até passar 5, tá? Então, esse é o objetivo. Eu vou fazer uma peça no lado B0, que está o pallet, tá? No lado B0, e aqui atrás, no lado 180 graus, que o pallet vai virar 180 graus, tá aqui, ó, ele virado, eu tenho uma outra peça igualzinha. Então aqui eu tenho a peça 1,
e a peça 2. Cada ciclo do meu programa vão ter duas peças. Uma usinada no B0 e a outra usinada no B180. Tá legal? Então faça uma subrotina para fazer a peça em G54 em B0. Repetimos os mesmos ciclos em G55 e B180. Tá? Então, quando for B0 aqui é G54, quando for 180 é G55. E dentro dessa subrotina, faça o encadeamento utilizando-se a subrotina O2 de posicionamento e outra O1 encadeada para furação. Então, vou fazer uma subrotina que vai posicionar os furos e uma O1 que essa vai ser a O2 de posição dos furos e uma O2 que vai ser a de furação, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui aquele mesmo croquezinho da peça que está na página anterior, e aqui eu tenho a subrotina para furar, que é bem aquela que nós já fizemos da O1 anterior, tá? O1, G91, então coordenadas incrementais, ele vai entrar usinando com G1, com o avanço que já está lá programado atrás, já está rotacionando também, ele vai entrar até Z-30, tá? Então ele vai até menos 30. Por que menos 30? Ó, 5 de aproximação, mais 5 de vazão e mais 20 da espessura, então menos 30. Terminou no Z-30, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um retorno em G0, 30 minutos para trás também, ainda em G91, em coordenada incremental. O incremento que ele entrou, ele sai. Aí ele volta com G90 para o programa anterior, onde ele foi chamado. Tá? E encerra aqui. E volta no programa anterior, onde ele foi chamado. Então, tá, isso aqui é a subrotina que vai penetrar, que vai fazer um furo. Tá? Subrotina para furar uma peça com um encadeamento, que é a O1. Né? Então, essa vai ser a subrotina O2. Furar uma peça 47.930. Então, aí ele vai fazer o furo de uma peça, que é a peça que tiver na frente ali. Né? Então, N10, X50, Y50, ele vai parar na frente do primeiro furo, em coordenadas absolutas, a partir da origem, vai até a profundidade Z5, a profundidade Z5 não, a distância Z5 da face frontal, com a rotação ligada, ligada M3 com a RPM que já foi colocada na palavra S no programa principal, tá? M8 liga a refrigeração externa e M21 liga interna, com a pressão que estiver ativada no momento. G66 é uma chamada modal da subrotina O1. O que ele faz? Ele, nesse primeiro furo que ele veio aqui, ó, nesse furinho de baixo, que X50 e Y50. E aí ele manda executar a subrotina O1, vai lá e fura e volta. Aí ele volta para o programa principal na N30 aqui. Ele faz o posicionamento X250. O que ele faz? Ele vai para o segundo furo aqui embaixo. Tá? Então ele está setinha aqui. Ó. Tá? Posicionou aí, como ele está com G66 modal atuando, ele executa novamente o programinha, subprograma O1. E vai e faz o furo. Terminou em 99, ele volta e vai para Y250. Y250 é aqui em cima, nessa mesma direção aqui, né? Ele estava de baixo, ele vai para cima aqui, ó. 250 por quê? Ó, 50 e mais 250. A Y250 veio para esse furo aqui agora, ó. Tá? Terceiro furo. E executa também. Terminou, ele volta para o programa principal, onde foi para subrotina, onde ele foi chamado, na verdade não é o programa principal, posiciona X50. Então estou dentro de duas subrotinas, estou preso dentro de duas subrotinas aqui, encadeada, né? Aí foi pro furo primeiro aqui de cima, aqui, ó, que seria o quarto furo executado, né? E executou ainda, porque está modal, foi lá e executou a 1. Terminou os 4 furos, ó, um aqui X50 Y50, outro aqui no X250, outro Y250, outro X50. E aí cancela o ciclo e volta ao programa principal, tá? Então, aí é a subrotina O2 que faz uma peça. Agora vamos ver como é que ficaria no programa principal. Ó, aqui o programa principal tem o número do programa O85, que é relacionado a essa peça, comentários iniciais, posicionamento para troca, chama T1 profuso,
posiciona aqui em G54 a primeira peça, ativa ó, a rotação para quando ele lê o M3 ele começar a girar com 4.000 RPM. Aqui ele também memoriza o avanço quando for G1 para 250 milímetros por minuto, liga o fuso aqui. Aqui ele faz a compensação com o G43 no corretor H1, a Z100 da face, externa, interna com 50 bar e liga a ducha aqui. E aí G65P2, em que lugar? Em cima do primeiro aqui. Aí ele começa, entra aqui no O2, confirma X50, Y50 e faz o furo. Chama o O1 para fazer o furo. Aí faz os 4 furos aqui no O2, né, vai e volta aqui, ó, as 4 vezes aqui. Quando ele lê G67 e M99, ele volta para cá. Afasta o G0 Z30 para quê? Para girar o pallet. Aí gira o pallet para B180, tá? E G55, Y50, X50. Então ele vem para a frente do primeiro furo aqui de baixo, agora com o G55. E chama o ciclo uma vez, só para fazer uma peça, né? O G66 está no O2. Então aqui, G55, X50, Y50, ele posiciona na frente do primeiro furo e começa a chamar a modal aqui, O1 para furar. Ele faz isso as 4 vezes, lê o G67, volta para o programa principal, na frente onde ele foi chamado, afasta G230 e vai para a troca de ferramenta, troca o pallet, encerra o programa e se tiver a mesma peça, ele começa o ciclo tudo novamente, tá? Observe uma coisa, lembra em aulas anteriores que eu falei que quando você vai carregar o ponto zero, né, o G10 lá no lugar, né, que inclusive eu nem coloquei aqui para não sobrecarregar, não começa a ficar um programa muito longo, começa a ter complicação, faz de conta que até foi carregado manualmente lá para não deixar o programa muito longo, tá? Mas lembra que eu falei que o ideal é na frente do B, em qualquer eixo rotativo, sempre deixar 0 lá na origem, tá? Então, ó, aqui o G54 do pallet 1, tá? Eu tenho o B 0 grau. E no G55 tá lá B 0 grau também. Por quê? Porque para mim entender que ó, B0 aqui, ó, que essa usinagem aqui está acontecendo em B0 e que essa aqui está acontecendo em B180. Eu encerrei aqui em B180. Se eu coloco, se o G55 está no B180, eu pusesse lá 180 no eixo, na origem do eixo, aqui eu teria que chamar, bom, aqui eu chamaria 180, mas se ele tivesse na mesma linha aqui, que normalmente a gente na chamada do ciclo, na chamada da origem, a gente chama o giro da mesa, por exemplo, se eu estivesse chamando o giro da mesa aqui, eu tenho que colocar B0. Se eu for programado aqui para baixo, depois do 55, se eu tivesse 180 no eixo, eu tenho que programar B0. Aí cada giro de mesa, B0, B0, B0. Se eu estou trabalhando com os 4 lados você só vai ver B0 no programa, você não vai ter noção de que lado da mesa você está girando. E assim não, deixando tudo 0 lá nas origens, nos eixos rotativos, quando você girar aqui, você vai ver exatamente a posição da mesa que se encontra na sua usinagem. Facilita bastante. Tá? Então aqui é um esqueminha. Está aqui o mesmo programa que nós passamos agora, só para a gente poder relacionar, né? Então aqui, quando eu começo no programa e chamo o G54 em B0, quando ele chama o programa O2, que é a peça 1 de posicionamento, aí na subrotina, aqui ele sai para fazer subrotina O2, aí na subrotina O2 ele chama o programa O1, volta na subrotina O2, chama de novo O1, volta na subrotina O2, chama de novo o programa O1, volta na subrotina O2, volta, e aqui ele encerra. Então ele saiu para os 4 furos a chamada dentro da subrotina O2. Aí quando ele leu em 99, ele voltou para o programa principal, aqui na linha do programa principal, né? Aí ele gira o pallet, ativa o G55 e gira o pallet.
e aí chama o programa A2 novamente, a subrotina A2. Aí começa novamente, sai para o primeiro furo, volta na subrotina A2, sai para o A1, volta na 2, sai para o A1, volta na 2, sai para o A1, volta na 2. Então faz os 4 furos na peça 2 também. M99 volta ao programa principal e encerra o programa. Tá? Então esse é o esqueminha do encadeamento de subrotina. Né? Se dentro dessa tivesse a necessidade de chamar uma outra, daí ia chamar outra aqui. Aí ele ia sair para cá, quando ele lê M99 que ele volta para essa. O encadeamento funciona bem de forma simples. Então não percam a continuação deste assunto na aula 8 do 11, chamada de subprogramas em macros por variáveis parametrizadas. Então, ó, esses programas que nós vimos agora, nós vamos parametrizar eles. Nós vamos fazer uma família de peças parametrizadas e vamos ver como é que funciona a chamada em macros. Dessas mesmas, esses mesmos exemplos parametrizados, ok? Vai ser muito legal. Essa aula 8 é bem continuação da 7 mesmo, tá? Não percam. Se inscreva no canal, acione o sininho aí, a inscrição é grátis, você está tendo uma aula grátis. Né? Procura saber quanto custa com o instrutor da Heller, no caso eu sou um instrutor nível Heller, né? Liga na Heller e veja quanto custa um curso de programação lá para você ver quanto você está economizando com esses cursos meus, né? Acione o sininho para receber as notificações de novas aulas. Não perca o nosso próximo vídeo. Tá? Então, se você quiser localizar um vídeo qualquer, né, você pode entrar aqui em www.cnctecnologia.com.br/canal.htm, vai abrir algumas páginas com essa cara aqui. E aí você vai procurar a aula do assunto que você quer, né, ou pelo número do vídeo, né. Então você tem o número do vídeo aqui num círculo ou num quadradinho, e o número da aula do assunto, que é a curso de operação CNC, aula 1, é o vídeo 67. Se você clicar nessa capinha aqui, nesse site, ele já tem um link para o YouTube desse vídeo, você já entra nesse vídeo, tá? Então é muito simples. Se caso você queira adquirir livros, você entra em cnctecnologia.com.br, né, esse site aqui, tem as capinhas dos livros, você clica na capinha, vai abrir o conteúdo do livro com detalhe, para você ver o que tem lá dentro, o que você vai poder aproveitar de lá. Você pode pagar ou com Pix ou com boleto, manda seus dados naquele WhatsApp que você vai ver durante o vídeo, né? E vai ver em outras aulas também, né? Nesse WhatsApp você pode tirar qualquer dúvida que você tenha. Estamos sempre aqui prontos para atender, tá bom? Muito obrigado aí pela audiência, um abraço a todos e bom proveito desses cursos. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, dá um clique aí no curtir, né? E se não se inscreveram, se inscrevam. E clica no sininho também para poderem receber todas as nossas programações aí, todos os nossos vídeos que pode ser útil para você. Divulga aí nas redes sociais, com os amigos, na escola, no trabalho. Quem sabe possa ser mais importante para outras pessoas também. Quem sabe você acha que para você já não serve mais, mas para outros pode ser útil, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado aí pela audiência. Isso aí incentiva a gente a manter esse trabalho voluntário aí, tá bom? Abração.